Eu conheci a Maria do Carmo Seco nos anos 70, final de 60, início de 70. Eu estava começando o meu trabalho, né? Muito ainda sem uma finalidade específica. Eu comecei mais no sentido de sobrevivência, de produzir e vender para lojas, né? E então, quando eu conheci a Maria do Carmo, foi numa loja que ela trabalhava, chamada Aquários. Uma loja muito bacana na época, era assim, top. E sempre gostei muito dela, ela sempre me deu muita força. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. E a um determinado momento surgiu a ideia, como ela era pintora, artista, né? Surgiu a ideia de nós fazermos alguma coisa junto. E então nós criamos algumas peças. Na realidade foi mais a Maria que desenhou, né? E eu executei, né? E essas joias eram de prata e nós vendíamos na Aquários. E assim nós fizemos essa collab, que hoje se chama. A partir desse conhecimento, eu passei a acompanhar também, porque depois ela parou de trabalhar na Aquários, mas eu passei a acompanhar, ficamos amigos e passei a acompanhar o trabalho dela como artista. E inclusive eu tenho algumas obras dela, que eu gostava muito, achava curioso, porque era um traço muito particular dela, né? Eu não achava parecido com nada do que eu via, né? E, enfim, ela também foi professora, né, do Parque Lage e tudo. Então, foi uma relação muito boa, porque tinha essa parte criativa permeando a nossa amizade, né? Então, isso foi... E ela era uma pessoa, ela era muito doce, na realidade. Muito doce, muito afetiva, né? E essa é uma memória que eu tenho dela, uma pessoa doce e afetiva. Eu estava começando o meu trabalho, eu não tinha ainda a noção de que eu queria ser designer. Eu gostava de joias, desenvolvia algumas joias, mas eu não tinha muita segurança nisso, né? Então a nossa collab partiu um pouco disso. Eu busquei na Maria um certo apoio, né? E procurei absorver algum conhecimento para que eu pudesse continuar desenvolvendo as joias. E aí surgiu a ideia de fazer essa collab, né? E eu gostei muito porque vinha com outras referências. Eu vinha com uma referência de joalheria e ela vinha com uma referência de design e de arte. Então juntamos as duas coisas e teve um resultado muito bom, muito bacana, que algumas peças eu lembro até hoje. Era uma coisa que eu sempre apreciei desde garoto, arte e design, sempre foi uma coisa que eu apreciei. Mas eu não tinha essa ligação ainda da parte, vamos dizer assim, educacional, da parte... Eu frequentava o Parque Lage, mas não como aluno, como visitante, né? Me lembro da primeira exposição que eu vi lá, da geração 80, me lembro até hoje, né? Mas isso foi uma primeira proximidade, foi com a Maria. A primeira proximidade com arte, com design, foi com a Maria. Essa foi, posso dizer que foi a primeira pessoa com quem eu tive um contato mais próximo. Então, para mim, foi muito importante. Tá, nós tivemos mesmo essa amizade mesmo. Morava na rua Major Rubens Vaz, de grandes memórias.